Preguiças. Um programa de Gustavo Martins Coelho, Vítor Meireles e Hugo Abreu. Minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, segunda hora que me tiverem a ouvir. Sejam bem-vindos ao Preguiças, um programa de Gustavo Martins Coelho, Vítor Hugo Meireles e Hugo Abreu. Hoje sem Vítor Meireles. É verdade, o Vítor deixou-nos. É verdade. Desde já mandamos as nossas melhoras ao Vítor, que hoje não pode estar connosco por motivos de saúde. Mandamos-lhe um abraço, esperando que em breve se esteja a espreguiçar connosco. Exatamente, Vítor. Quando ouvires isto, as melhoras, antes de mais, e volta depressa, que fazes cá muita falta. Exatamente. Parecendo que não, fazes muita falta. É verdade, a tua companhia, parecendo que não, é agradável. Dito isto, eu vou. Porquê é que as pessoas falam sempre Aliás, que tempo verbal é este? Eu ia é pretérito imperfeito. Exatamente. Porquê é que as pessoas falam sempre no pretérito imperfeito? Que depois dá aso àquela piada. Exatamente. Extremamente gasta. Não é que é? Eu queria... já não quer. Sim, o que me chateia mais é que eu uso o tempo verbal correto, nomeadamente o quereria, mas mesmo assim as pessoas não percebem e fazem essa piada, o que deixa de ter razão de ser quando se usa o condicional. Mesmo o condicional não se presta à piada. Quereria já não quer, mas eventualmente presta-se a uma piada do género quereria. Se o senhor não se importar, se ainda houver... Se não for muito incómodo, eu acho que isso faz parte da psicologia portuguesa. Eu queria, que é, eu quero, mas se não der muito trabalho, se der muito trabalho, deixe lá. Eu acho que é um bocado por aí, sabes? E é isso que me incomoda, essa falta de afirmatividade das pessoas, que depois se manifesta noutras coisas. Se tu reparares, por exemplo, não há autores em Portugal. As coisas surgem organicamente, não há responsáveis, não há... diretores, não há nada. E eu acho que tem que ver com isto. Eu faria se não fosse muito incómodo. Eu queria. E portanto, acho que temos de ser mais afirmativos. Esta expressão é, no fundo, uma decorrência daquilo que é a nossa cultura enquanto povo. O que, de resto, faz sentido, porque a linguagem é muito... Exatamente. Uma decorrência do povo. Mas isto traz-nos a uma outra coisa, que é pessoas que usam o infinitivo dos verbos. Exatamente. Em primeiro lugar, dizer que realmente este é um tema que me incomoda imenso. E, de facto, isto não faz sentido. Esta é uma formulação que é muito habitual, especialmente na política e em comentadores, aliás, como nós, que começam as frases do nada por dizer, afirmar, apenas dizer que isto, dizer que aquilo... sem utilizar o verbo, a forma verbal correta. Eu não percebo porquê. Como é que isto se tornou moda? Por acaso era uma questão interessante perceber qual é a arqueologia disto. Onde é que isto começou? Também não faço... Olha, francamente não faço ideia. Mas também é uma coisa que me incomoda. Até porque a solução para isso seria extremamente fácil sem alterar em nada a frase, acrescentando o verbo quero. Sim. Em vez de dizer que é com muita satisfação que estou aqui, quero dizer que é com muita satisfação que estou aqui. E estava o assunto resolvido. E eu penso... Não li sobre o assunto, não investiguei o assunto, mas eu penso que talvez venha daí. Talvez venha exatamente de eu quero dizer, eu quero acrescentar, eu quero reiterar e, de alguma maneira, o quero caiu. Talvez Exatamente. Por causa da tal questão do eu quero é demasiado afirmativo. Exatamente. E então vamos deixá-lo de parte. Não sei, é uma teoria. Sim, agora que o dizes, acho que faz sentido. Mas acho que era interessante averiguar, mas é algo que eu me vou dedicar e voltarei aqui com as minhas conclusões. Gostaria de investigar qual foi a origem disto. Porque eu tenho a impressão que é algo que se tornou mais corrente nos últimos, digamos, 10, 15 anos. O que faz sentido, porque vamos ver, eu vivo em 2006, 2007 e comecei a notar isto recentemente. Tanto que uma coisa que me alertou para este fenómeno, com o qual eu já andava incomodado, foi que numa das primeiras edições do programa Governo Sombra,
o Ricardo Araújo Pereira fez exatamente esta constatação, ou seja, parece remontar, e essa primeira emissão foi, salvo erro, em 2007, parece fazer remontar exatamente esta generalização do fenómeno de começar as frases pelo infinitivo para essa altura. E é muito curioso porque eu tenho assistido, e eu acho que é um fenómeno de repetição. De alguma maneira tornou-se quase erudito em alguns círculos políticos começar as frases no infinitivo porque o viram fazer em alguém a conclusão. Precisamos de um responsável, vamos identificar o responsável por esta deturpação da língua portuguesa. De facto, eu recentemente estive numa situação em que ouvi uma pessoa discursar e constatei precisamente que ela começou todas as frases por um verbo no infinitivo. E muitas vezes havia algumas em que ela conjugava no infinitivo o próprio verbo que era o predicado da frase. Mas havia situações, talvez até a maioria, em que o discurso dela era dizer que e depois dizia uma frase com princípio, meio e fim. Sim. E a frase tinha vida própria. Aquela frase não precisava do dizer que no início. Bastava a pessoa ter dito a frase e a mensagem era exatamente a mesma. E isso deixou-me extremamente incomodado. Mas, Hugo, relativamente àquilo que tu disseste sobre viveres em 2006, já prometemos várias vezes. Várias vezes. Eu acho que vamos ter de cumprir. Eu acho que está na hora. Muito bem. É algo, eu estava a pensar, quando vi este tema na lista de assuntos, primeiro, que mais uma vez já não me lembrava bem o porquê. E a verdade é essa, eu já não sei exatamente situar o porquê de ter começado a reviver 2006. Há alguns fenómenos que podem contribuir para isso e que contribuíram. Nomeadamente, 2006 foi o ano em que eu entrei na faculdade pela primeira vez. E é algo que voltei a fazer em 2018. Inicialmente foi Economia, depois foi Direito. E, portanto, todo aquele ritual de fazer os exames de ensino secundário, esperar no verão, fazer a candidatura, esperar as colocações, aquilo foi uma coisa que me colocou permanentemente a reviver 2006. Mas, de facto, era algo que já existia. Eu lembro-me que teve muito a ver com isso o facto, como eu agora referi, de ir ver o início do Governo Sombra, por exemplo, e de outros programas cujo registro remonta a esses anos. Os primeiros registros remontam a esses anos. Eu acho que isso teve a ver com o facto de, talvez, enfim, pela vida académica e por outras circunstâncias pessoais, não estive muito atento à vida política nesses anos. Para mim foi quase como que estar num país diferente, que foi um pouco a experiência que o Gustavo teve mais tarde. 2 anos mais tarde. Exatamente. E, portanto, para mim é como se tivesse ouvido vagamente falar do que aconteceu nesses anos e agora estar a ter um interesse maior sobre o que aconteceu. Isto sobretudo a nível político, mas também isso se calhar mais por uma questão de nostalgia, todas as músicas e, enfim, todo o ambiente social que se vivia na altura. Era também um ambiente diferente do atual, mas com algumas, apesar de tudo, com algumas semelhanças pelo pessimismo que existia em geral nesses anos. Estamos a falar dos últimos anos da era Bush, anos muito conturbados, depois da invasão do Iraque em 2003. Deixa-me só dizer, pessimismo esse que era fundado, sabendo nós o que veio a acontecer a seguir. Exatamente. É muito interessante ver depois o que vai acontecer em 2007 e 2008. E, portanto, vivia-se algum pessimismo já semelhante ao que se vive hoje, mas por outro lado havia uns matizes um bocadinho diferentes de esperança. No que viria a culminar, por exemplo, com Barack Obama, enfim. Achas que hoje não há esperança? Acho que hoje não há um equivalente ao Barack Obama. Eu ouvia alguém dizer que o grande líder da esquerda a nível mundial é o Papa Francisco e tenho de concordar. De facto, não existe assim uma referência tão forte como a que havia na altura. Não sei, Gustavo, isto faz algum sentido para ti viver em 2006, 2007? O que é que diziam os teus olhos nesses anos? Já agora, os anos 2006 e 2007 foram anos de algum convívio com o Gustavo, diga-se. Foi por, talvez um bocadinho antes, mas foi também nesses anos que começou digamos, a amizade que viria a culminar neste Preguiças. É verdade, sim senhor. Mas eu devo dizer que eu compreendo intensamente aquilo que tu estás a dizer por uma razão muito simples, porque te acompanho. Aliás, eu vou um pouco mais longe. Eu poderia dizer que vivo em 2005. Porquê? Porque eu tenho um hábito que é, quando descubro um blog novo,
E isto permite logo perceber que eu sou uma pessoa perfeitamente desfasada no tempo, porque a blogosfera está a morrer e está a ser substituída pelo Twitter e pelo Instagram. Que não permite um histórico tão fácil. Não só não permite um histórico tão fácil, como nem sequer permite... Eu acho que o Twitter e o Instagram, de alguma maneira, são a machadada final na regressão da humanidade. O que é que eu quero dizer com isto? Isto parece assim muito fatalista, mas o que eu quero dizer fundamentalmente é o seguinte: até ao aparecimento do Twitter e do Instagram, ou pelo menos até ao movimento de transformação do debate que se twitterizou, se é que podemos dizer isto, havia tempo, havia espaço, havia inicialmente colunas nos jornais, havia espaços televisivos de debate, havia depois mais tarde blogs, que era uma coisa que permitiam, e é bastante curioso, por exemplo, que segundo a estatística os textos mais lidos na blogosfera tinham entre 900 e 1200 palavras. Ora, no Twitter tu não podes ter 900 a 1200 palavras, tu tens 140 caracteres. Tu não consegues construir uma ideia, tu não consegues fundamentar uma ideia com factos, tu não consegues extrair uma conclusão das observações que fizeste e da argumentação que apresentaste em 140 caracteres. É absolutamente impossível. A mesma coisa com o Instagram. O Instagram é a redução da linguagem ao hieroglifo, ou seja, a representação pictórica, a representação gráfica, no máximo com uma animação, um GIF, de uma ideia ou de um conceito ou de uma coisa que tu pretendas ilustrar. E ilustrar é aqui a palavra-chave. Mas, mais uma vez, não te permite construir um raciocínio, permite-te apenas elencar conceitos. E um raciocínio é muito mais do que uma lista sucessiva de conceitos que podem ou não estar interligados entre si. Porque tu poderias alegar, mas eu numa conta do Instagram ou no Twitter posso fazer cadeias de tweets ou posso fazer cadeias de publicações. Podes, mas um argumento, um discurso é muito mais do que esse encadeamento. Ou pelo menos é muito mais do que a construção dessa cadeia. Implica que haja de facto um encadeamento, que é uma coisa diferente. E portanto eu sou bastante cético em relação a esta forma de fazer política baseada no soundbite de 140 caracteres, e isso faz com que continue a preferir a blogosfera. Mas isto para dizer que quando descubro um blog novo, tenho por hábito, não quer dizer que ele seja novo, eu é que só o descobri agora, tenho por hábito ir ler desde o início. Isto é curiosíssimo, porque eu esta semana estive a fazer precisamente a mesma coisa com alguns blogs. Curiosíssimo. Mas prossegue, sim. E portanto, neste momento, eu estou a ler o Margens de Erro, um blog do Pedro Magalhães, Também estive a ver esse da blog Católica. esta semana. Estamos alinhadíssimos aqui no Preguiças. Que coincidência, de facto. É incrível. Lá está, falta aqui o Vítor para agitar as Exatamente. águas e dizer: não, eu não leio blogs. E portanto estou precisamente em 2005. Eu estou neste momento a ler a opinião do Pedro Magalhães sobre as eleições que o Sócrates ganhou com maioria absoluta. Isso é um grande spoiler. E não é spoiler porque já aconteceu, não é? Quer dizer, já sabemos que ele ganhou e já sabemos como é que acabou essa história. Mas de facto estou precisamente nessa época e no que dizem as sondagens sobre essa época. Já agora o que é que dizem as sondagens? Houve um pouco de Daniel Oliveira nessa pergunta. O que dizem os teus olhos? Exatamente. O que dizem as sondagens? Concretamente, as sondagens naquele momento colocavam Sócrates muito destacadamente como o melhor líder político do país, bastante à frente, e era uma questão muito interessante que aparecia naquelas sondagens, bastante à frente de Cavaco Silva, que tinha um corte monstruoso relativamente a Jorge Sampaio, porque coincidem também mais ou menos na mesma altura as eleições presidenciais. Salvo erro em 2006. Sim, janeiro de 2006. Sim. Exato. O que só prova que eu até, de facto, estou a viver em 2006, sim, já nem em 2005. Sim. Porque sim, já passaram as presidenciais, Cavaco já é presidente e portanto, o índice de popularidade ou de aprovação do presidente Cavaco é quase metade do Jorge Sampaio, 2 meses depois das presidenciais, e José Sócrates está nos píncaros. E na altura a oposição era Marques Mendes, sim, e Marques Mendes está, coitado, completamente arrasado nas sondagens. E é neste ponto que eu estou. Isto é mais um paralelismo com a situação atual, porque isso lembra-me Marques Mendes, lembra-me Luís Filipe Menezes,
Manuela Ferreira Leite e lembra o PSD de hoje, não é? Com esta guerra que em tudo faz lembrar. Exatamente, eu acho que há um enorme paralelismo entre Marques Mendes e Rui Rio, de um lado, e Luís Filipe Menezes e Nuno Montenegro, do outro. Luís Montenegro. O que é que eu disse? Nuno. Ai não, esse é outro. O nosso abraço ao professor Nuno Montenegro. Exatamente, sim, Luís Não tem Montenegro. nada a ver com esta história. Portanto, havia um paralelismo entre Filipe Menezes e... Eu já vi esse paralelismo ser feito entre Luís Filipe Menezes e Rui Rio, como no sentido de dois políticos das margens do Douro que se vêem totalmente ultrapassados e cilindrados pelo sistema lisboeta do PSD. Eu acho que comparar Luís Filipe Menezes com Rui Rio, eu acho... E não tendo eu particular apreço por Rui Rio, porque não tenho, acho que é, não sei, comparar talvez É verdade. o palhaço Batatinha Concordo. com, não sei, o professor Marcelo Rebelo de Exatamente. Sousa, uma coisa assim, acho que Exatamente. não faz sentido. Mas a fonte dos ataques pode ser comparada. E o facto de estar no Porto e dirigir a oposição a partir do Porto. Sim, mas isso é o complemento circunstancial. Sim. Talvez lá está. Talvez a questão seja, se calhar a política faz-se mais circunstâncias do que de essência. Se entendermos por aí, talvez faça algum sentido dizer isso. Mas olha, já que eu falei do professor Marcelo Rebelo de Sousa, o que tens tu, Hugo, a dizer sobre o telefonema que ele fez à Cristina Ferreira? Eu acho absolutamente fantástico. Pelo que sei, também fez uma mensagem para a TVI e depois, ainda na mesma semana, que foi a semana que está agora a acabar, ou foi a ano anterior, já não me recordo. Não foi esta semana? Foi esta semana. Também uma mensagem gravada para a RTP, para o programa da manhã da RTP. Eu acho que é incrível. Acho que realmente Marcelo Rebelo de Sousa está em todas. Não sei, eu estou muito curioso para ver o que vai acontecer em 2021. 2021, é verdade. Se alguém, digamos, mais do centro, ou centro-esquerda, vai tentar defrontar Marcelo Rebelo de Sousa. Claro que ainda falta muito tempo, mas acho que é muito difícil, porque eu acho que já não estamos naquilo que eu outrora chamei o regime de curtição nacional. O regime de curtição nacional... Mas eu gostava de te ouvir falar sobre isso, aliás. Eu propositadamente... Era um dos temas deste programa. A Sim. curtição nacional. O que é a curtição nacional? Mas queres então acrescentar um Não pouco? podes concluir a ideia sobre Não, eu estou muito curioso para ver o que vai acontecer, nomeadamente se a área do PS, se alguém vai avançar, se o PS apoia alguém para defrontar Marcelo Rebelo de Sousa, ou se, como o PSD fez em 91, salvo erro, se vai apoiar, que na altura apoiaram Mário Soares, se o PS vai apoiar Marcelo Rebelo de Sousa. Estou extremamente curioso. Claro que em política 2 anos é muito tempo, mas estou curiosíssimo para saber o que vai acontecer. Eu também, confesso que também estou bastante curioso, mas, como tu dizes, o tempo dirá. Mas, entretanto, fala lá da Curtição Nacional. Eu quero mesmo ouvir-te falar sobre isso. A Curtição Nacional. Isto foi uma reflexão que surgiu. Eu penso que podemos... A Curtição Nacional foi algo que apareceu primeiro no Porto. Apareceu, digamos, com o Rui Moreira. Rui Moreira sucede, portanto, a Rui Rio, mas... Portanto, Rui Moreira é o Rui II, Dom Rui II. Exatamente. Sucede a Rui Rio, mas de forma totalmente inesperada e de forma não direta, porque, como sabem, o PSD apoiou Luís Filipe Menezes, mais uma vez a surgir aqui nesta conversa, para a Câmara do Porto, e correu mal. Isso gerou, portanto, Rui Moreira liderou um movimento pseudo-independente, embora com o apoio do CDS, que conquistou a Câmara do Porto em 2013. Isso foi algo que acho que foi beber um bocadinho à ideologia contra os partidos e criou, também porque as finanças da Câmara do Porto estavam numa situação bastante favorável, e entretanto deu-se o boom do turismo, e que criou no Porto, e isso foi bem visível na preparação das eleições de 2017, uma espécie de consenso, um regime de curtição nacional. O que é o regime de curtição nacional? Neste caso, o regime de curtição local. É um regime em que existe um quase consenso na sociedade civil, especialmente nas pessoas que não estão tão ligadas à política, consenso sobre quem nos está a governar. De tal forma que tudo o que essa pessoa faça, se for bom, ótimo, se for mau,
é desculpável ou não tem muito interesse porque ele é fantástico e as coisas estão incríveis. #Salminho. #Salminho, nem mais. E isso implica que a oposição fique sem rumo, que seja muito difícil, na realidade, fazer oposição. É preciso ver que não havia oposição, porque o principal partido da oposição, no Porto, estava no Executivo. Tinha uma coligação com o movimento Rui Moreira. Exatamente. Portanto, no Porto isso assistiu-se de forma claríssima e houve... Eu digo houve porque, pelo menos, se calhar numa análise subjetiva já não o sinto tanto. Não sei se o Gustavo divergerá de mim, mas eu sinto que já não existe tanto essa aclamação universal de Rui Moreira. Apesar das eleições, apesar de tudo, a mais recente ele teve uma vitória mais ou menos clara, mas sinto que já não é unânime. Eu discordo. E digo porque é que discordo. A primeira razão tem que ver com as eleições, precisamente. Rui Moreira aumentou a sua votação. Rui Moreira conseguiu uma maioria absoluta, coisa que não tinha conseguido na primeira vez que se candidatou e por isso teve de se coligar com o PS e não o fez desta vez. Portanto, de alguma maneira, houve uma aprovação ainda mais intensa do trabalho dele e do projeto apresentado para os 4 anos seguintes. Portanto, nesse sentido, eu acho que não há propriamente aqui uma queda do estado de graça de Rui Moreira. E, por outro lado, neste momento, eu não vejo a circular, de facto, verdadeiramente oposição. Quer dizer, a oposição à Câmara do Porto, neste momento, ou ao movimento Rui Moreira na Câmara do Porto, neste momento, é feita por autocolantes nas ruas. Porque, de resto, na comunicação social, os fazedores de opinião, tirando talvez 1 ou 2 artigos publicados na Visão sobre a gondomarização do Porto, não vejo nada. Francamente, não vejo nada. E portanto, nesse sentido, eu acho que o regime de curtição continua. Talvez não tenha... se calhar, como já não é uma coisa nova, já não tem a visibilidade que teve no início. No início tinha muita visibilidade. Neste momento é só, pronto, business as usual, diria eu. Sim, tendo a concordar. Isto sublinha o facto de quando uma entidade, neste caso o município, está por razões diversas na moda de cima e é um destino atrativo internacionalmente e na moda internacionalmente e se junta ainda por cima uma componente antipartidos, é extremamente difícil organizar e fazer oposição. São circunstâncias muito difíceis. Eu acho que este fenómeno se verifica ainda com Marcelo Rebelo de Sousa também, mas aí é diferente e talvez não seja grave e talvez nem seja mau, porque não se trata de um órgão executivo e, portanto, estamos a falar de um órgão de representação e se os portugueses se sentem representados, muito bem, mas naturalmente isso não deveria inibir o sentido crítico face ao Presidente. Mas penso que, apesar de tudo, tem um nível de gravidade muito inferior. Mas o próprio governo de António Costa beneficiou durante um curto espaço de tempo, eu diria que beneficiou de um certo regime de curtição nacional também. Eu diria também alimentado, se calhar, pelo futebol, pelas vitórias inesperadas de 2016, porque se recuarmos e é um exercício que também tenho feito, se recuarmos ao final de 2015, todos os prognósticos diziam que o governo dificilmente duraria 1 ano e provavelmente nem 3 meses duraria. Portanto, as vitórias inesperadas de 2016, que foi quer a manutenção do governo, quer os bons resultados da economia, foi também no verão de 2016 que se soube que Portugal não ia ter o procedimento de déficit excessivo. Deixa-me parar-te aí. Eu acho que estás a ignorar as 2 principais vitórias de Portugal em 2016. O futebol, sim. Que é sermos campeões da Europa e ganharmos a Eurovisão. Estava-me a esquecer da Eurovisão, efetivamente. Essas 2 coisas foram fundamentais e provavelmente isso salvou a geringonça. Sim, é uma teoria interessante. Não, pelo menos, de facto, não estava-me a esquecer da Eurovisão, mas a questão do futebol acho que foi uma questão também muito importante na altura para animar um bocadinho o espírito nacional. E isso é tão significativo que eu recordo perfeitamente que no dia em que a Seleção Nacional chegou a Lisboa e estava a haver uma parada, autenticamente, eles estavam a desfilar por Lisboa no autocarro aberto, nesse mesmo
na altura caiu um avião C-130 da Força Aérea, matando algumas pessoas. Compara isso com o helicóptero do INEM. Exatamente. Esse evento, na altura, foi totalmente ignorado. Ou seja, essa febre do futebol abafou totalmente a questão do helicóptero, do avião. O que não se passa agora com o helicóptero do INEM, exatamente. Eu penso que houve aí um ponto de viragem que teve que ver com os incêndios. Sim. Sim, é exatamente isso. Penso que os incêndios de 2017, sobretudo o segundo, associado à questão de tanques, acabaram por eliminar esse sentimento de curtição nacional, e ainda bem, a meu ver, porque não é... Porque para o órgão executivo parece-me que não é minimamente aconselhável que haja esse consenso, e faz falta uma posição responsável e construtiva, que é algo que de facto não temos tido de todo. Dito isto, Hugo, eu ia-te propor um desafio. Então, Que era construirmos o nosso governo de curtição nacional. muito bem, vamos a isso. Vamos distribuir as pastas. Então, bom, antes do governo, Presidente da República de Curtição Nacional. Esse aí não há qualquer dúvida, é o atual, coincide com a vida real. Conhecido, não é? Pronto. É Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, senhor. Primeiro-Ministro. Primeiro-Ministro, eu já não sei, eu penso que era o Dr. Rui Moreira. Eu concordo. O Dr. Rui Moreira é capaz de ser um ótimo Primeiro-Ministro. Eu acho que sim. Há algo de Sebastião José Carvalho e Melo, Sim. Marquês de Pombal, em Rui Moreira. Ele, como Exatamente. Primeiro-Ministro de um rei Dom José, ficava muito bem. Sem dúvida. Portanto, está decidido. Primeiro-Ministro. Ministro das Finanças. Ministro das Finanças, eu aí não tenho qualquer dúvida em afirmar que é aquele senhor da SIC Notícias, José Gomes Ferreira. Correto? José Gomes Ferreira, com o seu programa dos negócios da semana, eu acho que o está catapultado para o lugar de Ministro das Finanças, sem dúvida. Eu acho que sim. Ele fala. Está na altura de fazer alguma coisa. Exatamente. Pronto. Então, para desporto e juventude. Não sei, já não me recordo... Eu acho que a pessoa certa é o Rui Santos. Rui Santos, é verdade. Mais um elemento da SIC Notícias. SIC Notícias em força Sim, neste governo. Para a saúde. Para a saúde. Podíamos pôr o Manuel Luís Goxa, porque ele Credo. promove o calcitrim. Não sei se... Não, olha... Não, eu digo-te quem? O Júlio Machado Vaz, que até publicou um livro recentemente. Certo. Eu acho que é uma boa opção. É aquele do Amoré, não é? Exatamente. Estou confundindo É com esse mesmo, esse. Precisamente por isso, quer dizer. O Amoré. O amor é. O Ministro da Saúde que nos dá amor. Mas a senhora que fala com ele também ia para o governo? Podia ser Secretária de Estado. Muito bem, acho que sim. Não é? Até faz sentido. Porque como ele, em todas as edições do programa, a trata por querida, Exatamente. ele Ministro, ela Secretária de Estado, é perfeito. Exatamente. Para a educação é que eu ponho o Manuel Luís Goxa. Então. Eu acho que o programa da manhã, ou ele ou a Cristina Ferreira, porque aquele programa da manhã, de facto, aquilo é uma telescola. Não tenho acompanhado. Não tenho acompanhado suficientemente bem. Aquilo cobra... É assim, eu também não acompanho com extrema frequência, como deves imaginar, até porque àquela hora estou a trabalhar. Se bem que no centro de saúde ele costuma estar a dar. Não, curiosamente, Não? no meu centro de saúde temos a RTP3 ligada. Isso é uma coisa espantosa. Deixa-me extremamente surpreendido, de facto. Mas é verdade. Mas, de qualquer forma, eu acho que estes programas da manhã, de facto, têm uma componente educativa fortíssima, porque eles são vistos por muitas pessoas. Pessoas para quem a televisão é uma importante fonte de informação e portanto, têm um potencial de educar ou deseducar enorme. E o programa da manhã da TVI, eu ainda não vi agora o novo da Cristina Ferreira, por isso não posso pronunciar sobre ele, mas o da TVI, na era Cristina Ferreira e mesmo depois disso, é um programa que cobre imensas áreas. Portanto, aquilo é um programa multidisciplinar, é quase como a escola. Tu tens lá tipos a falar de política, de saúde, de cultura, de tudo o que tu possas imaginar. E, portanto, eu acho que faz todo sentido o Manuel Luís Goxa como Ministro da Educação. Acho que sim. Acho que está dado o lugar. E já que falamos de educação, falamos de cultura. Cultura. Eu diria o José Rodrigues Santos. Sim, sem dúvida. É um grande autor. Um autor prolífico e... E tem sempre aquela fantástica passagem do leite. Sim. Portanto, os ouvintes que não saibam do que estamos a falar, Exatamente. pesquisem na internet, porque este é um programa para a família. Exatamente. Não podemos explicar. Não era o João Soares que tinha alguns escritos eróticos? Ele certamente de alguma qualidade. Eu tenho a ideia que sim. É possível. Que ele, sob pseudónimo, escrevia obras eróticas.
É possível. Espero que sim. perfeitamente possível. João Soares também uma grande figura. Também podia ser membro deste governo de cortiçação nacional se não andasse a ameaçar pessoas no Facebook. Pode ser bom na administração interna. Se bem que para a administração interna tem a pessoa perfeita. O Hernani Carvalho. Sem dúvida. Hernani Carvalho e a sua crónica criminal. De facto, enfim, para a administração interna era a pessoa certa, indicada. E depois da administração interna vem a justiça. Rogério Alves. Rogério Alves, exatamente. Ele é outra daquelas poucas pessoas totalmente consensuais neste país. Ele, se calhar, foi um bocadinho menos consensual, mas apesar de tudo era um sportinguista. Não sei se sabem do que estou a falar. Ele, durante muitos anos, participou num daqueles inúmeros programas de debate de futebol, que aliás lançou Rui Moreira. Portanto, não devemos subestimar Exatamente. Rogério Alves. Rogério Alves, apesar de tudo, fazia o papel de sportinguista simpático. Eu acho que mesmo assim, mesmo participando num programa que habitualmente granjeia os ódios das outras equipas que não a sua, eu acho que Rogério Alves foi de tal forma simpático, sempre, que se tornou consensual e, portanto, potencial membro de um governo de cortição nacional. Dito isto, Ministro da Economia. Este é um caso bicudo. É. Mas eu peço desculpa pela pergunta, mas Medina Carreira ainda é vivo. Já não sei. Já não estou a par, não tenho ouvido falar do senhor, mas eu acho que ele seria um ótimo Ministro da Economia. O problema é que o Medina Carreira morreu em 2017. Peço desculpa à família. Eu acho que de facto Medina Carreira era a pessoa certa para isto. Sendo assim, temos um lugar vazio no nosso governo. Se bem que no estado atual da economia portuguesa, talvez uma pessoa que já está morta não faça grande diferença. Exatamente. Não sei, mas não sei se queres repensar. Zena Albava. Não. Zena Albava não. Em tempos poderia ter sido, atualmente já não, devido aos problemas que está a enfrentar, já não é consensual, mas em tempos era um gestor incrível. Já que falamos de gestores incríveis, e o Ricardo Salgado? Pois, sofreu exatamente o mesmo problema. Podemos pensar em alguém que atualmente possa ter esse consenso. Não, se tu reparares, cortaram a cabeça a todos. É o Ricardo Salgado, é o Zé Albava, é o Carlos Gosne, todos aqueles que eram apresentados a nível nacional ou a nível internacional como grandes pessoas estão a ser até o Elon Musk. Exatamente. Eu diria que aquele senhor, como é que se chama, da Delta, eu acho que seria um ótimo... O Rui Naveiro. Exatamente. Aí está o Ministro da Economia. Olha, esse sou eu que pergunto. Ele ainda é vivo? Eu espero que sim. Deixa-me pesquisar aqui na Wikipédia. Muito bem. Sim, é vivo. Pronto. Rui Naveiro para a Economia. Rui Naveiro para a Economia. Estás a ver, a economia portuguesa é um problema tão bicudo que até agora não tínhamos tido dificuldades a arranjar ministros. Para a economia é isto que se vê. Eu quero dizer que acabo de reparar, isto de certeza que foi influência subliminar, que nós temos um porta-chaves da Delta em cima da secretária. Portanto, cá está a Delta a marcar a posição. É verdade. Pronto, já temos Ministro da Economia, Ministro dos Negócios Estrangeiros. Eu acho que tem a pessoa ideal para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Paulo Futre. Sem dúvida. A nível de relações este-oeste... A nível de todo tipo de relações. Exatamente. Até porque quando ele tiver dificuldade em iniciar uma relação, toma um Libidium Fast. Sim, eu acho que... Paulo Futre sozinho já tinha desnuclearizado a península da Coreia toda. Eu acho que sim. Eu acho que Paulo Futre é preciso para dar mais vitalidade, mais energia às nossas relações exteriores. Olha, e há bocado escapamos uma. Falamos da educação, da cultura, saltamos o ensino superior, o que é imperdoável tendo em conta a tua profissão. Exatamente. Eu despedia-te já. Exatamente. Estou aqui a pensar quem é a pessoa certa para o ensino superior. Não sei, Gustavo, tens alguma ideia? Olha, eu voto na Isabel Stilwell. Sim, faz sentido. Ela é editora do Notícias Magazine, não é? Há muitos anos foi, agora é destaque. Peço desculpa, eu estou a começar... Em 2006 Em 2006 ela estava no Notícias Magazine. Muito bem, sim, Isabel Stilwell. Ela não participa também num programa? Não é ela que participa com o Eduardo Sá. Ora, lá está. A questão é, porque é que o Eduardo Sá não está neste governo? Mas isso resolve-se. Pode estar à frente da Direção-Geral da Saúde também.
Por exemplo, Muito olha, bem. Diretor-Geral da Saúde já temos, Eduardo Sá. Olha, estamos a esquecer também de um ministério importantíssimo, que é o Trabalho e Solidariedade. E se dividíssemos Então, solidariedade para um lado, trabalho para o outro? E eu explico porquê. Porque para a solidariedade eu tenho a pessoa ideal, Catarina Furtado. sim, está certo. Mas não a vejo muito no trabalho. Sim. Isto dito assim. Exatamente. Eu, pelo menos, mais uma vez, lembrei-me de outra das pessoas caída na desgraça mediática, nomeadamente aquela senhora do Banco Alimentar. Isabel Joné na Isabel solidariedade. Joné, em tempos, poderia ter entrado num regime de curtição nacional para a solidariedade. Só que, entretanto, desde que mandou os portugueses Comerem menos bife. comerem menos bife, exatamente, e viverem de acordo com as suas possibilidades, que deixou de ser tão consensual. É pouco solidário, é verdade. Olha, mas para o trabalho tenho também a pessoa ideal. Então, O bater punho. exatamente, aquele senhor, o Miguel Gonçalves. Miguel Gonçalves, exatamente. O Miguel Gonçalves no trabalho. O que é que nos falta? Falta-nos as obras públicas. Obras públicas. Eu penso que Jorge Coelho está ótimo nas obras públicas. Achas? Acho que sim. Acho que ele é Mas está bem. Ele ainda está na Motengil. E está na Motengil. Então faz todo sentido. Exatamente. Está bem. Uma pessoa da Motengil ir para as obras Exatamente. públicas. Está certo. O que é que nos falta? Ambiente. Ambiente. Tem de ser alguém que crie bom ambiente. Se não fosse Presidente da República era o Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, mas também podia ser aquele senhor do PAN. Aquele senhor do PAN é aquele tipo de pessoa com uma política absolutamente radical, mas por ser tão simpático e tão bem educado, as pessoas gostam dele, mesmo que discordem a 100% dos seus projetos políticos. Mas espera, tu estás a falar do deputado do do PAN. PAN. Exatamente. Do André Lourenço Silva. Exatamente. Ok, só para Eu acho que ele confirmar. daria um ótimo ministro do Ambiente na Curtição Nacional. Eu acho que sim, até porque eu acho que é extremamente apropriado, não é? Alguém do PAN ser ministro. Aliás, acho que devia haver uma regra, o Ministério do Ambiente é sempre atribuído ao PAN. Não Acho que era sim. preciso eleições nem nada. Acho que sim. Era assim uma coisa interna, o PAN decidia, olha, agora vai ser este. Pronto, está feito. O que é que nos falta? Já sei o que é que nos falta. Falta-nos o Ministério da Cristas, a Agricultura e o Mar. Exatamente. Tem de ser alguém com... Por exemplo, aquele senhor que tinha dúvidas sobre a agricultura, o senhor Nelson... Não é Nelson, é Lionel. Lionel Nunes. Exatamente. Eu acho que o senhor Lionel Nunes era essencial para perceber porque não tem rabo. Porque não tem talo nabo. Não tem tal o nabo. Exatamente. Porque a couve tem talo e o bacalhau tem rabo. Se o feijão verde tem fio, porque não tem talo nabo. Se a banana tem cacho, toda a uva tem pelo. Já pensei muitas vezes porque não tem talo grelo. Portanto, Lionel Nunes, acho que sem dúvida, para a agricultura, porque ele gostaria de perceber um pouco mais da agricultura. Pronto, então está feito. E acho que está tudo. O que é que falta? Eu acho que sim. Falta a presidência, os assuntos parlamentares. Exatamente. Assuntos parlamentares. Mas essa é fácil. É Fátima Campos Ferreira. Sim, sem dúvida. Tenho grande experiência a moderar debates. Portanto, Fátima Campos Ferreira, sem dúvida. Portanto, dito isto, agora sim, acho que está tudo. Temos então o governo formado, o governo de Curtição Temos Nacional. governo, temos Presidente da República, falta-nos uma coisa, Presidente da Assembleia da República, que é para termos os órgãos todos cobertos. Exatamente. Podia ser aquele senhor da ANI, que tentou ser e não conseguiu. Acho que sim, O só Fernando para, Nobre. só para sermos simpáticos. Eu não é? acho que sim, eu acho que sim. Ou então o padre Vítor Melícias. Não sei se... Eu acho que ele merecia um lugar. Se ele ainda estiver Mas é- vivo, eu espero que ele esteja vivo. E de saúde. Eu acho que o padre Vítor Melícias deve ser parte integrante de qualquer regime de curtição nacional. Porque é uma daquelas pessoas totalmente consensuais. Eu se calhar punha o Padre Vítor Melícias como Presidente do Tribunal Constitucional. Sim, podia ser. E Bem, e fomos ultrapassados pela realidade, porque, entretanto, a antiga provedora Joana Marques Vidal tornou-se quase consensual. Enfim, mais ou menos. Não, mas desculpa, para provedor da justiça tem de ser o juiz Carlos Alexandre. Sim, sim. Esse, entretanto, ligeiramente também caí em desgraça, desde que, depois de fazer piadas sobre que não tinha amigos que lhe emprestassem dinheiro, soube que o juiz, outra grande personagem, Orlando Figueira, lhe emprestou 10 mil euros. Portanto, acho que Carlos Alexandre, entretanto, infelizmente também já caiu na desgraça mediática. Mas esse é o problema da curtição nacional. O mandato de um governo de curtição nacional dura no máximo 6 meses. Porque depois disso há alguém que cai em desgraça. Sim. É inevitável. É verdade. Porque quanto mais falas sobre uma pessoa, maior a probabilidade de falares mal dela. Exatamente. E dito isto,
se calhar está na altura de terminarmos. Exatamente. Ainda tínhamos planeado falar sobre a ética da casa de banho, mas isso ficará para o próximo Preguiças. Esperamos nós já com o Vítor. Exatamente. Então, olha, antes de terminarmos, porém, temos sempre aquela fase das recomendações. E espero que hoje não seja norte e sul. Não vai ser norte e sul, Pronto. garanto. Então vamos lá ver o que é que sai daqui. Muito bem. Então, para terminar este programa sem Vítor, o habitual, as nossas recomendações cinematográficas, se calhar para o Vítor ver. Exatamente. Esta é a altura em que sentimos ainda mais a falta do Vítor, porque devido confesso, à minha falta de cultura cinematográfica, que é tão bem suprida, quer pelo Vítor, quer pelo Gustavo. Eu recomendo apenas o único filme que vi esta semana, na realidade. O único critério que tenho para recomendar é que eu tenho muito pouco tempo para ver filmes e, portanto, se foi o filme que eu escolhi, é porque lhe atribuo algum valor, então também partilho com os ouvintes. O filme achei que era um filme engraçado para um estudante de Direito, que foi Legalmente Loira, Legally Blonde, e pelo que sei já existe um 2, portanto eu neste momento só estou a recomendar um. Acho que é um filme interessante para um estudante de Direito e que nos leva a um tema que acabamos de discutir aqui mais à frente, que é a questão das universidades. O filme colocou muitas questões sobre a estruturação que temos atualmente dos nossos cursos universitários, porque isso é determinante um pouco para a história, mas é algo a que devemos voltar, tenho a certeza. Eu, por acaso, até gostava de te ouvir falar mais sobre isso. Mas, entretanto, posso também fazer a minha recomendação, se tu já tiveres terminado, que é Psycho, ou o título original Psycho. O filme é de 1960. Já agora, o teu também já não é muito recente. O meu é de 2001. 2001, exatamente. O que reforça que eu estou a viver em 2006, 2007. Ainda é um filme relativamente recente. Exatamente, para ti é um filme recente. Mas a minha recomendação é um pouco mais antiga, Psycho. Eu penso que este é capaz de ser um dos filmes mais conhecidos do Hitchcock, diria eu. Não sei se concordas comigo. Pelo menos tem aquela cena que é super famosa, é aquele momento de banda sonora. Eu acho que há 2 ou 3 pequenos trechos de banda sonora que ficaram para muitas outras coisas. E um deles é este. Concordo, eu acho que até devíamos ouvir. Concordo, espera aí. Realmente é inesquecível isto. E assustador, é daquelas bandas sonoras que estão muito bem conseguidas, porque de facto tu consegues perceber que algo de extremamente dramático vai acontecer ali. E a cena do chuveiro é uma cena de facto mítica na história do cinema. E portanto, mais não seja por isso, eu acho que o filme vale a pena. Vale a pena neste sentido, no sentido de entendermos outras referências, seja noutros filmes, seja na vida em geral, entendermos referências que de outra maneira não conseguimos entender. Mas o filme em si acho que também vale a pena. E vale a pena, na minha opinião, como médico, não é? Quer dizer, não que seja a minha opinião médica, o que é que eu quero dizer com isto, mas às vezes uma pessoa tem uma mão de evidência que é muito condicionada pela experiência que tem, e a experiência que uma pessoa tem passa muito pela experiência profissional que essa pessoa tem, parecendo que não, 1/3 dos meus dias são imergidos em saúde. E portanto, para mim, acho que o filme vale muito a pena do ponto de vista das implicações legais do estado de saúde de uma pessoa. E depois, claro, tem aquela moral de que o crime não compensa, penso eu. Exatamente. Eu estou a dizer exatamente ao princípio, não conheço o filme, mas fica então na minha lista de filmes a ver. Pronto, quando tiveres tempo.
É um filme que vale a pena ver. E penso que é isto, não é? É isto. Para mais recomendações, inclusive é do Vítor, juntem-se a nós em breve para o próximo Preguiças. Até lá, espreguicem-se. Exatamente. A ver filmes. Preguiças. Um programa de Gustavo Martins Coelho, Vítor Meireles e Hugo Abreu.